Videoaula 24 do curso Umbanda Pé no Chão, Médium de Transporte. No vídeo Médium Esponja, o pessoal pediu para mim falar sobre mediunidade de transporte. É o que vamos fazer neste vídeo. Antes de nós começarmos, peço para você, meu irmão, minha irmã, inscreva-se no canal Universalista EAD e ative as notificações. Esta é a melhor maneira de você ser nosso parceiro e nos ajudar com o crescimento orgânico do canal no algoritmo do YouTube. Antecipadamente, meu muito obrigado. Médium de transporte, aula de reforço 24, curso Umbanda Pé no Chão, que é um curso continuado. Tem uma playlist criada, você pode assistir às aulas anteriores no momento mais adequado para você, no smartphone, tablet, no seu PC, na sua casa, no local que for mais conveniente para você. Tá certo? Então vamos começar a videoaula. O que é médium de transporte? Primeiro eu vou caracterizar que todo médium de transporte é esponja. Nem todo médium esponja é de transporte. Eu explico. No meu modo de ver, o que caracteriza a mediunidade de transporte, o médium de transporte? Que haja acoplamento de um sofredor, de um espírito sofredor, na aura, no chakra do médium, antes do trabalho mediúnico ou durante o trabalho mediúnico. Vocês estão vendo ali na animação, existe ali uma vinheta, né? Uma ilustração de como se alguém estivesse acoplando ali no chakra básico. Pode ser no chakra básico, pode ser no chakra humeral, que é mais em cima. Geralmente é no chakra básico, que é o chakra mais ligado com os instintos, né, de sobrevivência, com as sensações do corpo. Chakra gástrico, ele é bem visado também, espíritos que têm fome. De uma maneira geral, nós, em algum momento ou outro, pontualmente podemos ser um médium de transporte. A gente pode atrair um encosto, pode atrair um espírito sofredor. E quando a gente vai para a nossa igreja, vai para o nosso templo religioso, para o centro espírita de Umbanda, leva este irmão. Isso acontece de uma maneira geral com a maioria das pessoas. Muitas vezes esse espírito que acopla fica morando junto com o indivíduo, inclusive na casa dele. Nós temos então o médium indireto. O médium indireto, ele não trabalha na mediunidade, vai na palestra no centro espírita, na assistência de Umbanda, e ele leva esse espírito ou espíritos, às vezes é mais de um, acoplado nele. Então ele serve como médium de transporte. Aconteceu isso comigo quando eu estava fazendo escola de médiuns. Principalmente no segundo ano. No terceiro ano eu fui liberado para ser passista e trabalhar na mesa mediúnica. Mas os 2 primeiros anos, se chamavam nível básico 1 e 2, a gente era só estudo e eu ia toda semana assistir uma palestra no salão do Centro Espírita e tomava um passe. O que aconteceu comigo no segundo ano? Muitas vezes eu sentia deslocar, como se tirasse algo que estava comigo, eu senti um deslocamento durante a palestra ali no Centro Espírita. Por vezes tive vislumbre de evidência, eu via os caravaneiros trabalhando ali no corredor e passando entre as cadeiras,
e literalmente tiravam com a mão esses espíritos e os conduziam para a câmara de passe também. Olha que interessante. Então, no segundo ano, é como se eu tivesse um treinamento. Toda semana eu ia lá e tinha um irmãozinho acoplado comigo. Era um médiozinho aí, relativamente deseducado, mas eu já estava em trabalho, já estava em treinamento até o momento que foi, no terceiro ano, foi liberada a mesa mediúnica, aí eu comecei a dar psicofonia e continuei fazendo o transporte igual. Atendimentos que se fazia na mesa, eu 2 dias antes, 3, às vezes acoplava. E é difícil você lidar com isso, porque esse espírito ele fica contigo durante um determinado período. E por que isso acontece? Porque esse espírito ele precisa se fortalecer, ele precisa se habituar com a tua psicosfera até a psicofonia, até a manifestação. Então, há um choque, a necessidade de um choque fluídico nesse espírito sofredor, recomposição, muitas vezes, do corpo astral, tem dano no perispírito, no corpo astral, tem deformação, o que pode ser casos mais graves de licantropia ou zootropia, quer dizer, esse espírito pode estar com feições animalescas, né? Isso a gente sabe, André Luiz esclarece muito na sua obra essa questão, e a necessidade de uma psicofonia, por vezes, na mesa mediúnica. No centro de Umbanda, aqueles que têm sessão de descarrego, desobsessão, nós temos um médium de atração, ou de transporte, ou de puxada, que é aquele médium que dá a manifestação. Ele se desdobra e não sabe, ele se desdobra, vai buscar, amparado pelo guia espiritual, e esse sofredor acopla, e durante o rito de descarrego ou desobsessão, ele é encaminhado. Isso acontece de maneira espontânea, nós todos nos desdobramos. O médium de aconselhamento na Umbanda também, de uma maneira geral, tem aqueles que são mais intensos, outros não, nem tanto, ele pode ser um médium de transporte. Às vezes um quiumba, às vezes um encosto que vai estar com algum consulente que ele vai atender, já acopla com ele 48 horas na sua aura, e ele transporta, o plano espiritual usa o médium como mula, né? Para esse transporte é colocada uma malha magnética, esse espírito fica literalmente acoplado até o dia da ingira. E ali na ingira ele é liberado. Isso acontece com todo médium de aconselhamento, maior ou menor intensidade, acontece isso aí. A gente não deixa de ser um médium esponja nesse sentido, de atrair cargas negativas que devem ser transmutadas durante o aconselhamento, durante o passe, na Umbanda. No Espiritismo é durante o trabalho de mesa, quando o médium vai dar a passagem, vai dar a psicofonia do médium, do espírito sofredor. Médiuns de transporte indireto é o cara que está na assistência, a pessoa que está na assistência e faz, está trabalhando no centro e não sabe, seja no centro espírita ou no de Umbanda. E faz o plano espiritual se utiliza para acoplamento, e eles fazem a atração, atrai e o transporte desses sofredores para o centro espírita ou de Umbanda. Então tem muitas pessoas que estão na assistência e são operosos trabalhadores da egrégora da casa. Isso acontece porque, reafirmando, o espírito sofredor ele precisa do choque anímico, fluídico, com a vibração do médium, ele precisa se fortalecer, recompor membros do corpo astral e, por vezes, dar psicofonia para ele ser socorrido. O acoplamento é no chakra básico, chakra esplênico, gástrico e até no humeral, que fica nas costas ali, mais em cima da coluna vertebral. Espero ter esclarecido um pouco mediunidade de transporte ou médium de transporte. Vejam o vídeo médium esponja que vai ficar aqui na janelinha no final do nosso vídeo aqui. Assistam, que complementa o vídeo de hoje.
Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula. Não esqueça de deixar os seus comentários.